Murilo, hoje a gente tem aqui conosco o Murilo Sabater da Silva Guerra, que ele é extensionista rural aqui da Fundação ITESP, né? Ele tem graduação em agronomia pela Universidade Federal do Tocantins e também é mestre em agroecologia pela Universidade Estadual de Maringá. Ele atualmente é analista de desenvolvimento agrário aqui da instituição e está atuando atualmente no grupo técnico de Presidente Prudente, atendendo todos e dando suporte à região ali de desenvolvimento do Pontal do Paranapanema. Qual a discussão que ele vai trazer hoje? Então, a tese de mestrado dele, ele tratou da tipologia dos sistemas produtivos leiteiros dos assentamentos rurais do município de Euclides da Cunha Paulista, isso na região do Pontal do Paranapanema. Então, é essa discussão que hoje o Murilo fará com a gente aqui hoje. Pois bem, então, mas tem alguns combinados. Aí é solicitar a gentileza dos colegas aí de campo, para todo mundo fechar o microfone, para a gente não ter interferência e vazar som aqui durante a fala do Murilo, né? Ele vai ter 1 hora, basicamente, para fazer a exposição dele. Após esse horário, nós abriremos aqui para um debate, e aí a gente vai vai abrir os microfones, e aí abrindo os microfones e as câmeras para que as pessoas possam interagir e já fazer a pergunta ao vivo, não é necessário ser pelo chat por escrito. Tá certo? Então, é isso. Então, vamos dar início aqui também, sem mais delongas, para que o Murilo possa fazer a exposição dele também com calma, e a gente vai conversando no decorrer. Murilo, seja muito bem-vindo, fique à vontade aí na sua exposição, qualquer coisa a gente vai estar aqui no suporte. Então, eu sou do grupo de formação aqui da sede, trabalho aí com a Nancy e com o Gustavo, que estão aí promovendo esse evento, e nós 3 estamos na organização. Então, qualquer dúvida, os presentes aí pode escrever pelo chat, quem não tiver com acesso, e aí durante a exposição a gente já vai organizando e já vai vendo como é que, qual o problema que a gente está sanando, e posterior a isso a gente libera todas as câmeras aí. Eu acho que é isso. Gustavo, Nancy, gostaria de fazer alguma colocação? Helenita, acredito que você abrangeu tudo o que precisava. Sim, Helenita. Continuidade. Tranquilo. Então, seguimos, né? Pois bem, Murilo, então, você tem a palavra, fique à vontade, qualquer coisa a gente está aqui à disposição no suporte, tá bom? Boa fala, boa palestra. Então, boa tarde, né? Primeiro, agradecer à Fundação ITESP pela oportunidade no programa de incentivo à educação, né? Liberando a gente as horas para poder assistir às aulas, executar, realizar, coletar dados, né? Escrever o trabalho e concluir, né? Agradecer também, né, a Universidade Estadual de Maringá, o programa de mestrado em agroecologia da UEM, meus orientadores também, aos colegas do ITESP que colaboraram, né, do grupo lá de Euclides, e o grupo de formação hoje por organizar, né, convidar a gente. Claro que é um compromisso nosso de trazer a apresentação, mas também é uma oportunidade de divulgar o nosso trabalho, né? A pesquisa não foi realizada para ficar guardada, então tem que ser divulgada. Então, o nosso trabalho tem como título Tipologia de Sistemas Produtivos Leiteiros dos Assentamentos Rurais do município de Euclides da Cunha Paulista. E por que o leite? Por que eu escolhi o leite? Por que eu escolhi esses assentamentos? Primeiro que eu sou extensionista do ITESP, trabalhei 12 anos em Euclides. O leite é a principal atividade econômica dos assentamentos aqui da região, do Pontal do Paranapanema. Daí a escolha por esse tema, né? Então, nossa apresentação ela está dividida em uma introdução. A gente traz o contexto, justifica o trabalho, com os problemas, né? Quais problemas que a gente está se propondo, que a gente se propôs a contribuir na resolução deles, que embasa
Essa introdução, então, embasa a hipótese que montamos e os objetivos. Depois vamos mostrar os materiais e métodos, né, como foi a metodologia utilizada. E 2 capítulos, né? Por que 2 capítulos? Inicialmente, nosso projeto era apenas a caracterização, um diagnóstico, né? Foi o pré-projeto que apresentamos para a UEM. Depois que entramos, que entrei no curso, o professor Ferri que nos trouxe uma metodologia diferente, né? Eu vou explicar durante a apresentação. É uma forma de analisar de forma mais objetiva os sistemas produtivos leiteiros. No final, as referências bibliográficas, tá? Então, a gente começa pela bovinocultura leiteira no Brasil, mostrando essa figura. O leite, então, a produção leiteira, então, ela é distribuída por todo o Brasil, tá? Isso é muito importante, embora a produção esteja concentrada nos estados da região sul, né? 68% da produção está concentrada aqui nos estados Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Os 6 principais estados produtores são esses mais escuros, né? Tem a maior produção, né? Minas lidera a produção acima de 9 bilhões de litros ano, né? Seguidos aí por Paraná, Rio Grande do Sul, Goiás. São Paulo é o 6º maior estado produtor, né, do país. Qual a importância dessa produção leiteira para o país? O Brasil, então, é o 3º maior produtor, né, atrás dos Estados Unidos e Índia. Em 2019, alcançou aí mais de 35 milhões de toneladas de leite produzido. Leite, né? Murilo, a produção leiteira ela contribui para Oi? Desculpa te interromper, mas está picotando um pouco o seu microfone. Não sei se só para mim, se outros também estão percebendo. Está percebendo também, Nancy? Sim, aqui também. Eu Está achei que era a minha picotando um pouco o internet. seu microfone. Vamos tentar ver se a gente consegue, senão Talvez vai ter seja que, talvez não ter. Tá bom, vamos tentar, tá bom? Às vezes só Vamos seguir. aproximar o microfone já resolve. Vamos tentar. Será? Tá bom. Tá certo. Talvez seja a Obrigada, conexão. desculpa. Mas vamos mais um pouquinho. Se tiver ruim, a gente vai ter que... Que é isso? Tá, muito Então, obrigada. a produção leiteira no Brasil, ela desempenha um papel muito importante na economia brasileira, né? No desenvolvimento socioeconômico do país. Principalmente, não só no Brasil, como diversos países em desenvolvimento no mundo, o leite desempenha esse papel, sobretudo para a agricultura, uma renda mensal, uma renda garantida para o pequeno produtor. E como se caracteriza essa produção aqui no país, né? Grande heterogeneidade. Né? Então, podemos ver aqui na figura, né? Cada estado, né? Não é cada estado, cada produtor, ele atua, né? Ele tem um manejo diferente, um sistema de produção diferente do outro. Então, nós temos aqui, por exemplo, Santa Catarina, que lidera a produtividade por volta de 3.700 litros por vaca ano, enquanto que o estado de São Paulo, 1.600 litros por vaca ano. Tá? A média brasileira é em torno de 2.000 litros por vaca ano. Bem atrás dos Estados Unidos, por exemplo, que está acima de 10.000 litros por vaca ano. Né? Então, o Brasil, embora o leite seja importante, ainda tem um potencial enorme aí de crescimento, né? No Brasil também, a técnica, o sistema convencional de produção é o que caracteriza a produção brasileira. Né? Então, muita dependência de insumo externo, alto custo de produção, que muitas vezes inviabiliza a permanência do produtor e, em razão disso, observa-se nos últimos anos, né, redução do número de produtores, principalmente pequenos, produtores de pequena escala, até 200 litros, até 50 litros dia, né? E outra característica é que no Brasil 92% dos produtores produzem até 200 litros dia, então produtores de pequena escala. Para a agricultura familiar,
o leite é importantíssimo, né? Os 5 milhões de estabelecimentos existentes no país, 77% é considerado como agricultor familiar, né? 3,9 milhões de produtores. Desses, 25% produz leite, e esses 25% representa 81% dos estabelecimentos leiteiros do Brasil, produzindo 64% do leite nacional. Então, a importância, mostrando a importância do leite para o pequeno, para o agricultor familiar. E nos assentamentos rurais? Diversos pesquisadores, ao longo do tempo, constataram a presença do leite, né, como atividade econômica predominante aqui nos assentamentos do oeste do estado. Além disso, trabalhos também verificaram que existem vários problemas nessa produção em razão de práticas convencionais e inadequadas, né, como o uso excessivo de agroquímicos, a destruição da floresta, da vegetação original, intenso processo de degradação, erosão, né, e consequente contaminação de recursos naturais. Então, aqui na região, a bovinocultura mista, ela é o que predomina, né? Então, presença de reprodutor Nelore, buscando aí a venda de bezerro, né? Intensa degradação, né? Sistema extensivo de produção e erosão, como a gente está vendo aqui, que são imagens aqui da região, tá? Então, diante desses problemas, né? A agroecologia, como uma base científica e metodológica, né? A agroecologia como uma ciência, né? Que ela é, né? Uma ciência em construção, mas é uma ciência. Então, ela traz essa base científica e o método para uma transição, né? Para um sistema mais sustentável, vamos falar assim, né? Sistema, então, que adota uma pastagem ecológica, né? O pastoreio racional Voisin é o sistema mais indicado, né? Consorciação de pastagens com leguminosas ou outras gramíneas, né? Uma menor dependência de insumo externo, reduzindo o custo de produção, foco no bem-estar animal. O silvopastoril também entra como um importante componente aqui, contribuindo para esse bem-estar animal, aumento de produtividade e também uma renda a mais para o produtor, né, caso ele queira explorar o sistema arbóreo aqui para a lenha, resina, outros produtos que sejam florestais, né? Mas para que essa transição aconteça, né, a ATER entra como um ator muito importante nisso, né, contribuindo aí para a construção do conhecimento. Então, o produtor tem que se apropriar desse conhecimento com o apoio da ATER, né? Não adianta o técnico chegar e simplesmente repassar a informação, né? Tem que ser uma construção do conhecimento. E alguns trabalhos nesse sentido aí de construção do conhecimento, como, por exemplo, esses dois trabalhos aqui, com agricultura familiar, né, utilizando estratégias participativas, como o pastoreio racional Voisin, consorciação de pastagens, a homeopatia e a fitoterapia, auxiliando na sanidade animal. Então, aqui alguns técnicos do ITS participaram desse projeto aqui da Embrapa, junto com o Senar e outras instituições, né, que era o Pontal Agroecológico. E essas estratégias participativas, né, como é demonstrado nesses dois trabalhos, trouxe, né, resultados positivos aí, como aumento de produtividade, aumento do bem-estar animal, redução de custos para os produtores, um aumento da sustentabilidade, como a gente vê aqui o retorno, por exemplo, aqui do besouro, né, que ajuda no controle de parasitas, né, isso é um indicador de aumento no nível de sustentabilidade dessa pastagem, né, consorciação aqui com leguminosa.
e uma consequente melhoria de qualidade de vida, né, para os envolvidos. Então, com base toda essa revisão, né, de literatura que a gente fez, então criamos as hipóteses de que que havia, né, a gente descobriu isso depois, constatou isso depois, né, grande heterogeneidade entre os sistemas produtivos leiteiros e os assentamentos rurais de Euclides da Cunha, e um baixo nível na aplicação de práticas mais agroecológicas ou sustentáveis, a gente pode chamar também, né, e elaboramos os objetivos, o geral, de contribuir para a construção do conhecimento necessário a fim de subsidiar a criação de estratégias para a conversão agroecológica desses sistemas produtivos leiteiros estudados, e os específicos, realizar a caracterização socioprodutiva de uso dessas práticas, né, mais sustentáveis, e também avaliar a tipologia desses sistemas estudados. Tá, vocês vão ver depois que o capítulo 2 a gente focou nesse objetivo aqui, o 3 aqui nesse objetivo específico 2. Vou explicar lá a diferença de cada um. Então, a área de estudo foi o município de Euclides da Cunha Paulista, localizado aqui no Pontal, né? Pontal está entre os 32 municípios, Euclides da Cunha está entre os 32 municípios aqui do extremo oeste de São Paulo, né? Entre os rios Paraná e Paranapanema. Euclides está aqui à beira do rio Paranapanema, bem aqui entre Rosana e Teodoro Sampaio, né, que é Presidente Prudente, capital. Então, aqui são os 17 municípios da região que têm assentamento implantado, né, assentamento tanto pelo ITESP como pelo INCRA. Em torno aí de mais de 100 assentamentos, né, tem na região aqui, 116, algo próximo disso. A nossa área de estudo, então, foram os 10 assentamentos localizados no município de Euclides. Temos assentamentos aí criados em 84, como a famosa Gleba 15 de Novembro, até o mais novo, que é o Santa Teresa, criado em 2009. Um total de 653 famílias nos 10 assentamentos, sendo o Nova Esperança, 98 famílias, um assentamento federal, criado pelo INCRA. Os outros assentamentos criados pela Fundação ITESP, assentamentos, então, estaduais, criados em áreas do Estado. A área média aí em torno de, né, desde 14 até 18, né? A Gleba 15 tem parte da Gleba 15 com lotes de 40 hectares, né? Mas você pega a Gleba 15 toda, a média é 18. Nós temos a localização de todos os estabelecimentos, todos os lotes que visitamos, né, para o estudo, então, que são os 10 assentamentos. A Gleba 15, para quem conhece, sabe que a maior parte dela fica no município de Rosana, setor 4 e 5 ficam aqui no município de Euclides, tá? Eu só visitei lotes no município de Euclides. E como que eu escolhi esses lotes? De forma aleatória. Então, todos os lotes foram visitados por mim, por um único pesquisador, né, para manter, ter um nível elevado aí de confiabilidade da coleta dos dados. Então, nós tínhamos o número já de que havia 300 produtores de leite no município de Euclides, e eu já conhecia alguns, claro, e eu fui visitando os que eu conhecia, e esses foram indicando outros, eu chegava e perguntava, tem leite, não tem? Então, foi de forma aleatória a escolha, tá? A visita durou aí em torno aí de 1 hora, né, 40 minutos, 1 hora cada visita. E a visita foi feita de junho a novembro de 2021, tá? E como que eu coletei os dados? Os dados foram coletados através de um formulário. Então, eu fiz um estudo anterior,
utilizei algumas referências para criar essas variáveis que foram adaptadas para o meu estudo. Então, variáveis, na seção 1, temos variáveis socioeconômicas, tá? Como o tempo que atuava na atividade, a idade, sempre com o responsável pela atividade leiteira, né? Quem é o tomador de decisão. Quantas pessoas que trabalhavam, qual o percentual de mão de obra familiar. Essas de forma métrica, né? Então, quantos anos? 10, 15, 20. Escolaridade do responsável, que se participava de organizações como associação, cooperativa. Fontes de renda, se era só o leite ou se havia outras fontes de renda no lote. As pretensões para o futuro em relação à pecuária leiteira. De forma ordinal, então aqui foi categórico, né, de 2 a 10. 2, quando não havia nenhuma, por exemplo, escolaridade, analfabeto, então é o 2. Ensino superior, o 10. Então, o 2 para a pior prática possível e o 10 para a prática mais adequada ou a prática, o manejo mais indicado, né, ou a mais agroecológica, ou a mais sustentável. Tá? Seção 2, então, contemplou variáveis técnicas e produtivas, como a área total do estabelecimento, a área destinada à produção de leite, número de vacas em lactação, a produtividade média, a total do estabelecimento, a produção por área, intervalo entre partes, o número médio de vacas que apresentaram a mastite, né, que é um dos principais problemas da vaca leiteira, a estrutura, qual era a estrutura da ordenha, aí, se praticava higiene de ordenha de alguma forma, né, ou simples ou a mais completa, controle reprodutivo e sanitário. A seção 3, então, com as variáveis de práticas de base, chamamos de base ecológica, mas podemos chamar de sustentáveis, né, as seções anteriores são práticas de manejo aqui que são comuns, né? Já aqui, chamamos de ecológica, por quê? Porque nem todos os produtores adotam, né? Quando adotam, às vezes, não, da forma convencional, e não da forma que a literatura traz e que a gente acredita ser mais sustentável. Tá? Então, aqui, como eu falei, alguns trabalhos aqui que referenciamos para criar essas variáveis, tá? E aqui a gente entra no capítulo 2 do trabalho, que é um capítulo só de caracterização, de diagnóstico, que era o projeto inicial, e depois nós trouxemos a parte de tipologia, que vai ser o capítulo 3, que é o capítulo principal do trabalho, tá? Então, esse aqui tinha o objetivo apenas de caracterização. Por que isso? Porque a tipologia, vocês vão ver lá no capítulo 3, ele utiliza uma análise multivariada que ele elimina algumas variáveis, né? Ele reduz o conjunto estrutural de dados e a gente acaba perdendo informações. É um trabalho muito importante, tá? Foi por isso que ele é o principal, né? Ele analisa de forma mais objetiva os grupos de produtores, né? Vocês vão ver lá. Mas a caracterização, eu não quis perder os dados, né? Então, por isso que eu montei em dois, ao invés de eu fazer só o 3 e perder informação, eu fiz os dois. Isso também me permitiu, então, publicar 2 artigos também. Tá? Então, qual as etapas que nós seguimos? Então, visitamos aqui 100 produtores, tá? O 100 a gente definiu que era o mínimo para que a análise multivariada fosse realizada de forma confiável. Por isso que não foi 50, não foi 30, tinha que ser no mínimo 100. Então, aplicamos o formulário, análise descritiva e discussão dos resultados. Então, esse trabalho, desse capítulo 2, é uma metodologia bem simples, tem diversos trabalhos do Brasil afora, mundo afora, com a mesma metodologia. Aqui a gente já entra nos resultados, tá? Então, a caracterização socioeconômica, como podemos ver, há uma diversidade muito grande, né? Mesmo
com 100 produtores dentro de assentamentos com tamanho limitado, né, com o tamanho é bem próximo de um lote para o outro, né? Então, e é no mesmo município. Mesmo assim, a gente consegue enxergar uma diversidade muito grande, né? Socioeconômica e técnica e produtiva, vocês vão ver nas próximas tabelas, né? Então, tivemos produtores aqui de 22 a 77 anos, tá? Uma média de idade aí de 50 anos, né? Então, aqui geralmente é o filho assumindo a titularidade do lote, né? Aqui produtores aqui que estão aqui, produtor que está desde o início, né? A experiência aqui é de então, um ano, o produtor, né? Geralmente, com certeza, é o filho que assumiu lá, tá há pouco tempo, ou produtores que acabaram entrando depois, né? Até 55 anos de experiência na atividade, né? Uma média de 20. E a escolaridade, aqui foi categórica, né? O levantamento de 2 a 10. Quando levantamos variáveis por categoria de 2 a 10, nós definimos a nota 6 como neutralidade, tá? Então, daqui para cima, a gente já considera que tá bom. De 6 para baixo, não. Então, 45% dos produtores alcançaram a nota acima de 6, tá? Ou seja, 55% dos produtores têm, no máximo, o ensino fundamental. Então, é baixa escolaridade. Tá? Então, em geral, eles têm baixa escolaridade. A participação em grupos, né, associações, cooperativas, até mesmo grupos informais, tive uma nota média aqui de 5, 39% dos produtores participam efetivamente, ou seja, são associados, tá? O certo né, pequeno produtor, para que ele tenha mais força, né, tanto para comprar como para vender, como para produzir. É mais fácil se capacitar produtores também, quando estão formados em grupos, né, quando estão organizados em grupos, então é baixo o associativismo. A fontes de renda, né, então produtores que têm mais de uma atividade, além do leite como atividade principal, ele tem outras atividades. Uma média de 5, 20% ultrapassou a nota 6, né? Ou seja, 20% tem mais de 2 ou 3 atividades. Sempre tem uma horta, uma roça de mandioca, um bicho da seda, tem lá uma renda complementar, tá? Ressaltando aqui, 43% dos produtores têm somente o leite como renda, tá? Como atividade econômica. E pretensões para o futuro, né? O que ele pensa para a atividade leiteira para o futuro? 86% tem interesse e vontade de aumentar a produção. Né? Isso é interessante. Né? Então, mostra um vínculo muito forte com a atividade leiteira. Quanto à mão de obra, a média de 2 pessoas aqui. A gente observou que sempre o casal está à frente da atividade. Às vezes um pai e um filho, mas o casal é a maioria dos casos, tá? E 100% da mão de obra é familiar. Então, talvez contrata uma mão de obra esporádica ali, né, por pequeno período, mas ninguém contrata mão de obra permanente. Outra pergunta que fizemos, que não está naquele quadro de variáveis, é se o produtor tinha interesse em receber capacitação. 94% tem interesse em se capacitar. Então, mais uma vez, mostra o vínculo da atividade leiteira, né, para esses produtores. E aí, qual o tema, né? Foi perguntado para ele, qual tema o senhor tem interesse ou a senhora tem interesse? Então, dos 100 produtores visitados, 170 responderam, né? Uma ou duas ou três, tá? Então, não foi limitado para ele falar, fala um tema só, não. Dentre esses temas que eu tenho aqui, que são os principais, qual você, né, podia falar um ou mais. Então, aqui, interessante olhar esse gráfico, que aqui é o olhar do produtor, né, em relação à atividade dele, né. A gente percebe que a alimentação, para ele, pro produtor, a alimentação é o mais importante, né?
é onde ele quer ser capacitado. Ó. Então, 68 para manejo da alimentação aqui é com foco maior no manejo de pastagem, tá? E alimentação para o inverno. Né? Outros aqui é principalmente manejo reprodutivo, tá? Inseminação, melhoramento genético, tá? Quanto à caracterização técnica, a área total variou de 7 a 50. Por que 50? Né? Lá na Gleba 15 temos lá 60 lotes, mais ou menos, de 40 hectares. Mas nós temos produtores que têm área fora, tá? Para complementar. Então, a gente considerou isso também. A área total que ele usa, né? Então, uma média de 19 e uma área destinada à produção, em média, de 16. Então, 81% da área foi destinada para a produção leiteira. Mais uma vez, mostra aqui o vínculo e a dependência da atividade, né? 81% da área, que considera não só a pastagem, tá? Também a capineira, ou a produção de milho para silagem, tá? Tudo que for para produção de leite. Número de vacas, né? Os rebanhos, então, só de vaca, tá? Aqui, de 4 a 60, uma média de 19, e uma média de 9 vacas em lactação. Então, quase 50% do rebanho em lactação. E uma produtividade média, litros por vaca dia, de 3 a 15, ressaltando aqui que é uma produtividade média do ano, tá? Produtor, tem produtor lá que tem vaca acima de 20 litros, mas a gente não pegou qual o máximo que ela produz, não. Qual que é a produtividade média dela ao longo do ano. Então, em torno de, variou de 3 a 15, uma média aí geral de 7 litros por vaca dia. Total por dia, né, volume total, de 8 a 320. Então, nós temos um produtor lá que chega a mais de 400 litros, mas a média no ano é 320. Uma média geral de 68. E aí, fizemos o cálculo aqui, chegam a 1.716 litros por hectare ano, em média. Então, esses números aqui mostram a diversidade encontrada em 100 produtores dentro dos assentamentos de Euclides da Cunha Paulista. Imagina isso a nível de Brasil, né? A diversidade que é encontrada a nível de Brasil. Isso demonstra que são diferentes sistemas de produção adotados pelos produtores. Eles não são iguais. Né? Resultados produtivos semelhantes foram encontrados por outro pesquisador em 2020, tá? Nos mesmos assentamentos. Tá bom? Mesmo não, ele analisou assentamentos no Pontal todo. Em Euclides, ele analisou Santa Rosa e Rancho Grande, 2 assentamentos lá. Mas os números foram bem próximos aqui, tá? 70 média de total e 7 por vaca dia. 7 não, 8, o dele foi 8. Então, aqui temos a continuação da tabela 3, né? Média de intervalo entre partos em torno de 12 meses. Número médio de casos de mastite em torno variou de 0 a 4, né? Uma média de 0,9. Aqui a gente acredita que foi por conta de que o produtor não faz o acompanhamento, né? Não faz a análise, né? Então, aquele mesmo produtor, o mesmo pesquisador que o Aleman, em 2020, ele fez esse levantamento nos assentamentos do Pontal. Apenas 13% dos produtores dos assentamentos do Pontal faz o teste da caneca para verificar mastite, e 16 o CMT. Então, acreditamos que esse baixo índice de mastite aqui, talvez, né, pode ser também pela baixa intensificação produtiva, mas também porque o produtor não está testando, então ele não sabe que a vaca tem mastite. Quanto à estrutura de ordenha, 46% acima da nota 6, né? 46% tem só a estrutura básica, só um cercado, um piso e um telhado, tá? E 11% apenas tem a sala de ordenha completa, aquela onde o produtor ela oferece bem-estar para os animais e também para o
produtor, né? Não vai ter problema de coluna, vai trazer também maior higiene, consequente maior qualidade do leite produzido e também do valor recebido, né? Quanto à higiene da ordenha, então apenas 11% dos produtores acima da nota 6, o que isso quer dizer? Só 11 produtores dos 100 fazem o pré e pós-dipping e a limpeza, né, completa. 36% não faz nada, não passa, não faz nenhum tipo de higiene no momento da ordenha. Tá, isso aqui traz consequências aí de má qualidade do leite, né? E também menor valor recebido. Manejo reprodutivo e controle sanitário, que é o acompanhamento dessas vacas, né? Com anotações de índices zootécnicos, reprodutivos, sanitários. Apenas 8% dos produtores utilizam fichas individuais para cada vaca. 51% dos produtores faz algum tipo de anotação, né? Então, ele anota lá, por exemplo, um bezerro que nasce, o dia que nasceu, mas não muito mais do que isso. Né? Correto é ter ficha para cada vaca, anotar toda e qualquer acontecimento, né? Que seja reprodutivo ou sanitário, deve ser anotado e fazer um acompanhamento para ter um histórico desses animais. 2% apenas faz inseminação artificial. Então, aqui nós temos agora as variáveis de manejo de base ecológica, né? Em relação ao manejo do solo, 1% apenas acima da nota 6, tá? É comum, então, o revolvimento intenso desse solo, né? Os produtores, então, sempre que a pastagem, eles não realizam o manejo de forma adequada, então essa pastagem se degrada, e eles vão lá e reviram o solo e jogam semente. Ou plantam uma roça e o capim em seguida, né? Colhe a roça e depois planta o capim. Então, o revolvimento de solo e do ponto de vista agroecológico, né, o revolvimento não é bom. Você intensifica a degradação desse solo, você acelera a degradação desse solo. Para o uso de agrotóxicos e fertilizantes, né, uma média aqui acima de 6, é uma média total, então 25% dos produtores, né, estão acima da nota 6 aqui para agrotóxico, né, 4% faz uso moderado e 21% não utiliza nada. Para fertilizantes químicos, tá? Aqui, a nota aqui de 2 a 10 vai de químico até o 10, que é orgânico, por cento. Interno, coleta os dejetos e joga lá na cabeça, falta de recurso mesmo. Quanto ao manejo das pastagens, 9% acima da nota 6, então, ou seja, 9%, 9 produtores apenas têm número de piquetes suficientes, tá? O restante tem algumas divisões, mas não são em números suficientes. E 0% pastoreio racional voazan, tá? Então, o voazan, como eu já disse, segundo Machado, é o mais indicado, é a tecnologia mais indicada para o manejo de base ecológica ou sustentável. Quanto às forrageiras utilizadas, né, a consorciação, a diversificação de forrageiras, 1% apenas acima da nota 6, né, que é um produtor que tinha 3 ou mais espécies forrageiras, né. Tivemos 8% que tinha um consórcio aqui de 2 a 3, e 64% dos produtores tem monocultivo de 2 a 3 espécies em, né, piquetes separados, tá? Esses 9% aqui faz consórcio, mas apenas um
tem aqui o consórcio de 3 ou mais espécies, né, em extratos diferenciados, né, que é o recomendado. No inverno, né, estratégia alimentar, né, alimentar para o inverno. 19 produtores que fazem uso de feno, silagem e peneira, e também a vedação de pastagens, tá? 81% dos produtores, importante dizer isso aqui, 81% dos produtores tem algum tipo de estratégia, tá? 62%, dentro desse 81 aqui, 62 tem a capineira e o concentrado que vem de fora, tá? Esses 19 aqui fazem uso de alimentação interna, tá? Eles produzem o próprio feno, silagem e a capineira. Mas 81, somando, né? Nós temos aqui, então, um percentual de produtores aqui que não tem estratégia nenhuma para o inverno, né? Em continuidade aqui na tabela de variáveis de base ecológica, então, a origem do alimento suplementar nota 2 produtores apenas, acima da nota 6, né? Que são produtores que usam alimentos alternativos, né? Resíduo de indústria, tá? Para alimentação animal. E temos também 15% dos produtores que fazem uso de alimentos internos, né? Como eu falei, que produzem lá a silagem, o feno, eles mesmos que produzem. Tem produtor que usa mandioca, tá? Quanto ao fornecimento de água, tivemos uma média alta, acima de 7, né? 62% acima da nota 6. Então, todos os assentamentos têm disponibilidade de água. A maioria tem poço já próprio. Quando não tem, utilizam do poço comunitário, que acaba atendendo, né? Então 35% aqui, a água está disponível numa área de lazer, as vacas, né, têm acesso fácil, e 27% fazem da forma mais adequada, né, que é a nota 10, que é todos os piquetes têm água disponível para as vacas. Tá? Então, pesquisas já mostram que a água tem que estar em todos os piquetes. Tá? A vaca não precisa gastar energia para ir atrás da água, para reduzir lá a dominância, né? As vacas que são mais dominantes, elas decidem a hora de beber, quem bebe. Animal submisso, às vezes, fica sem tomar água. Quanto à arborização das pastagens, 14% acima da nota 6, né? Esses 14% são faixas ou árvores dispersas em quantidade suficiente para toda a pastagem, né? Oferecendo aí a sombra, né? Para o conforto térmico dos animais, que também ajuda no aumento de produtividade. E 48% dos produtores têm um bosque, né, ou algumas árvores dispersas. Então, o bosque, ele atende bem, né, só que os animais precisam, em determinado horário do dia, vir até esse bosque, fica concentrado, né, então, o ideal é que as árvores fiquem disponíveis lá na pastagem. Utilização de medicamentos, uma nota baixa aqui, um pouco acima de 3. 4% apenas acima da nota 6, né? São 4% de produtores que utilizam a fitoterapia e a homeopatia, né? Importante ressaltar que 100% dos produtores usam medicamentos alopáticos. O manejo dos dejetos, também uma nota muito baixa, né? 1% apenas acima da 6, que faz o manejo do sólido e do líquido, né? Para isso precisa ter estrutura, né? Ter estrutura, e 90% dos produtores realizam o manejo apenas do sólido. Então, tem que ter estrutura para fazer a coleta também do líquido, né? Então, tem que ter uma sala de ordenha adequada, tem que fazer a limpeza todo dia. Então, a maioria não tem a estrutura, então não tem como fazer. Aqui algumas imagens, tá? Mostrando aqui estrutura. Então, produtores aqui que não tem estrutura nenhuma, mas coberta aqui é para bezerro. Então, a ordenha é feita aqui. Isso, além do bem-estar, ele compromete a qualidade do leite, né?
nós sabemos disso. Alguns produtores já têm o cercado e o coberto, outros têm uma estrutura um pouco mais, né, um pouco melhor. Aqui está caminhando, né? Aqui o ordenhador já tem um pouco mais de conforto ali, porque a vaca fica um piso mais elevado, mas ainda não é o adequado, né? Tem que ter piso, tem que ser fechado. Eu não trouxe, não consegui trazer uma foto, porque são poucos os produtores que tinham, eu não consegui trazer uma foto da sala de ordenha completa. Essas aqui são fotos dos produtores que eu visitei. Tá? Aqui alguns sistemas de pastagem, né, de manejo de pastagem, aqui um manejo extensivo, né, não há controle nenhum da pastagem, perde muito, uma degradação aqui em nível elevado. Aqui uma pastagem em piquetes irrigados, aqui uma capineira de capim elefante, aqui silagem de milho fornecida no coxo, tá? Situações encontradas durante a coleta de dados. Aqui fornecimento de água, né? Então, normalmente os produtores têm uma área ali num bosquezinho ou uma área central que as vacas vêm tomar água. O ideal seria em todos os piquetes. Poucos produtores têm nos piquetes. Arborização das pastagens, né? Árvores isoladas, né? Então há uma concentração no momento mais quente do dia dos animais nessa árvore que fica isolada. Aqui árvores dispersas, tá? Essa árvore na pastagem, ela vai ajudar não só no conforto térmico para o animal, mas também para o capim, tá? Pesquisas que mostram que o teor de proteína maior em capim sombreado, claro que não 100% de sombra. Aqui um exemplo de bosque, né? Os animais vêm no horário mais quente do dia, e aqui árvores em faixas, entre um piquete e outro. Então, para esse primeiro capítulo, quais conclusões nós chegamos? É que há grande diversidade encontrada, né? Confirmando a hipótese que a gente tinha lá no início. Um baixo nível de escolaridade e associativismo, um grande interesse dos produtores em permanecer na atividade e também participar de capacitações, né? Então, um vínculo grande com a atividade, baixo nível de aplicação das práticas ecológicas ou técnicas mais sustentáveis. E, por fim, são necessárias, então, ações aí que contribuam para a melhoria dos índices, né? Tanto zootécnicos como da qualidade do produto, do leite, né? E a adoção de práticas que sejam mais sustentáveis, né? Contribuindo para a permanência desses produtores aí por um longo tempo na atividade. Vamos para o capítulo 3. O título, então, desse é Tipologia de Sistemas Produtivos Leiteiros, dos assentamentos rurais do município de Euclides. Então, avaliar a tipologia. Esse é o capítulo principal do trabalho. Então, os mesmos 100 estabelecimentos, né? É o mesmo trabalho. Ficar formulário, análise descritiva. Daqui para frente muda a metodologia. Então, para esse capítulo foi realizada uma análise de cluster, né, que é um agrupamento de produtores que nós usamos como fator de agrupamento as variáveis de práticas de base ecológica. Tá? Então, ele agrupa os produtores que são homogêneos entre, né, que são iguais, né, com relação à aplicação das práticas de base ecológica, e que sejam diferentes do outro grupo. Então, ele forma grupos. No nosso caso, foram 2 grupos formados. Tá? Em seguida, uma análise fatorial exploratória. Né? Então, a análise fatorial, ela reduz o conjunto estrutural de dados. Né? Então, variáveis que não estejam adequadas para o trabalho, né? Que não contribuem para a variação dos dados, né? Elas são excluídas do trabalho. Vocês vão ver ali quais que ficaram. Então, ele reduz o conjunto estrutural, formando fatores, né? Cada fator, então, vai ser um conjunto de variáveis que são interrelacionadas, tá? E ficam no estudo somente as que contribuem para a variação no conjunto de dados. Tá? Depois, no final, se quiserem
que eu explique um pouco mais isso aqui, mas acredito que é isso. E no final, uma análise tipológica. Análise tipológica, então, o que que é? Você pegar os grupos formados aqui na análise de cluster, que são, né, dentro do grupo, os produtores são semelhantes quanto à aplicação de práticas agroecológicas, e confrontar com os fatores formados aqui, tá? Vai ficar mais claro quando eu mostrar lá na frente. No final, discussão e conclusões. Então, aqui uma análise descritiva, que é a mesma tabela lá do capítulo 2. Então, uma grande heterogeneidade encontrada, né, não só no meu trabalho, mas em diversos trabalhos no Brasil. Esses trabalhos aqui foram realizados no Paraná e Goiás, se eu não estou enganado. Mas é uma característica comum, tá, no Brasil, a diversidade é enorme. E aqui, então, nós temos a análise de cluster, né? Então, como eu falei, usamos como fator de agrupamento as variáveis de base ecológica, práticas de base ecológica. Quais variáveis formaram os grupos mais homogêneos, né? Essas 5. As outras foram retiradas do estudo. Foram formados o quê? 2 grupos. O primeiro grupo com 59 produtores, o grupo 2 com 41. E aqui fizemos o teste, né? Então, quando o p-valor dá maior que 0, menor que 0,05, então há diferença estatística, né? Podemos ver a letrinha diferente aqui, quer dizer que estatisticamente, esse grupo é diferente desse em relação ao manejo de dejetos, né? Então, o grupo 2, que teve as médias maiores, né? Tem a letrinha A, porque está diferente estatisticamente, nós chamamos de moderno sustentável. O grupo 1, chamamos de tradicional extensivo. Então, as médias, de forma geral, são baixas. Então, de forma geral, todos os produtores têm um nível baixo de sustentabilidade, mas o grupo 2 pratica de forma mais intensa, né, essas variáveis aqui, né, essas práticas aqui, certo? Então, aqui nós temos os fatores formais. Então, a análise fatorial, ela reduz o número de variáveis, né? Ela mantém no estudo só as que são adequadas, só as que contribuem para a variação no conjunto de dados, e forma fatores. Então, aqui foram formados 3 fatores. Para entender melhor, eu vou ter que mostrar isso aqui, mas melhor mostrar logo essa aqui. Então, o fator 1, que é o que chamamos de escala de produção, ele agrupou, são então variáveis que são interrelacionadas, né? Essas 4 variáveis que estão relacionadas à capacidade de produção, elas são responsáveis por 34% na variação do conjunto de dados, né? Já essas 3 variáveis, que é a idade, escolaridade e tempo que atua na atividade, contribuiu para 17% na variação. Então, ela é responsável pela tomada de decisão do produtor, né? Chamamos esse fator de socioeconômico. Já o fator 3, higiene de ordenha, manejo reprodutivo e estrutura da ordenha, então a eficiência reprodutiva e a qualidade do leite, resultado dessas variáveis, dessas práticas aqui, né, foi responsável por 14, quase 15% na variação. Variáveis que não alcançaram aí uma carga fatorial aí de 0,5 foram excluídas, tá? É por isso que exclui, né? E os fatores formados só são mantidos que têm o alto valor acima de 1, certo? O trabalho, a análise, ela é adequada quando a carga fatorial de todos os fatores está acima de 60. Então, chegou a 67, mostra que está adequado. Então, aqui nessa tabela, a gente consegue ver, então, a análise tipológica, tá? O que é a análise tipológica, então? A gente vai pegar
os dois grupos formados na análise de cluster, né, grupos que foram formados com um fator de agrupamento práticas de base ecológica, frente aos fatores formados, né? E fazemos aqui o teste de média. Então, quando o p-valor dá abaixo de 0,05, quer dizer que são diferentes estatisticamente. Então, o único fator que os dois grupos se diferenciaram, estatisticamente falando, né, aqui, foi por fator escala de produção. Não se diferenciaram no socioeconômico e no reprodução de ordem, tá? Então, o grupo 2, né, que chamamos dele de moderno sustentável, né, que ele tem uma maior autonomia alimentar, tem um número maior de vacas, maior número de vacas em lactação, ele realizou uma maneira de desenvolvimento que estão relacionados, assim, que são resultados de um maior investimento, né, com certeza devido ele ter a maior escala de produção, certo? Esse grupo, então, que é o grupo 2, ele tem condições de avançar mais. Como ele tem maior escala de produção, acredita-se, então, que ele vai ter uma maior renda. Então, ele já tem condições de avançar mais no sentido da maior sustentabilidade, né? Então, implementar o pastoreio racional voisin, uma consorciação de gramíneas com leguminosas, leguminosas de inverno, gramíneas de inverno. Ele tem condição de aumentar a produção de alimentos internos, reduzindo o custo de produção e melhorar também o seu manejo de dejetos, tá? Manejo de dejetos pensando somente não pensando somente na utilização disso como fertilizante, né? Mas também na questão ambiental, né? Sabemos que os dejetos têm, mas você aumenta a produção, maior o volume de dejetos, maior o potencial de poluição, né, ambiental. Já o grupo 2, que é o tradicional extensivo, ele tem uma menor capacidade produtiva. Então, ele não tem capacidade de fazer grandes investimentos, né? Mas ele precisa, né, criar uma estratégia para, assim como o grupo 2, também avançar por um sistema de produção que seja mais sustentável. Então, aqui nós estamos chegando no fim. As conclusões, então, de que os sistemas produtivos leiteiros estudados variam, né, quanto às características, né, estruturais e produtivas, principalmente. O fator escala de produção foi o que explicou a maior parte das diferenças entre esses sistemas estudados. Os sistemas com um manejo mais intenso de práticas de base ecológica, então, estavam relacionados a maior escala de produção, indicando, então, que esses têm maiores chances de permanecer na atividade. Então, ações são necessárias aí para a melhoria da capacidade produtiva, né, do grupo 1, que é o grupo extensivo, né, e ambos os grupos, né, devem ser implementadas e intensificadas práticas que contribuam para a melhoria, né, dos aspectos socioeconômicos, reprodutivos, sanitários, né, de forma geral. Então, o nível de aplicação de práticas que sejam mais adequadas e sustentáveis é baixo, né, mas o grupo 1 precisa um pouco mais de avançar nisso. Precisa se criar estratégias para isso, né? Para que contribuindo, então, para o desenvolvimento sustentável. Aqui nós temos as referências utilizadas no estudo, tá? Caso alguém tenha interesse. Caso alguém tenha interesse também, o capítulo 2, ele já está publicado, quem quiser o link eu posso disponibilizar, está publicado desde o ano passado. E o capítulo 3, que é o artigo principal, ele está sendo submetido à publicação essa semana, então ele acabou de passar pela tradução, já está pronto para ser submetido, vai ser submetido a essa revista, né?
Então, quando publicado, aí sim eu poderei compartilhar com quem tiver interesse, certo? Agradeço.